Olá pessoal, esse é o terceiro e último vídeo da aula sobre administração do tempo do ponto de vista da pedagogia do trabalho. Espero que vocês curtem e aproveitem bastante esse tempo aí de aula. Valeu? Segue o filme. Uma das ferramentas que eu gosto de utilizar para agendar, para acompanhar as tarefas, para planejar o meu dia a dia, e hoje em dia a gente tem bastante ferramentas na internet, online, é o Asana. Ele é um dos, né, que eu conheço e que eu utilizo este para poder planejar. Então ali tem prioridade alta, média, baixa, prazos, você vai colocando o que foi feito, o que está fazendo e o que tem que fazer. É um programa bastante intuitivo, fácil, e na versão gratuita dele ele te fornece bastante condições para você já começar a planejar os seus dias. Na versão paga ela é mais completa, tem timeline de planejamento estratégico e tudo mais. Mas já a versão básica e gratuita já te atende com certeza para você planejar o seu dia, o seu mês, enfim, até, quem sabe, suas atividades anuais. Então, a lista diária que eu falei que você pode utilizar um programa, um software, alguma coisa assim. Você também pode criar uma planilha, é claro, fica ao teu critério. Crie o hábito de preparar diariamente uma lista de coisas a fazer. Seja realista e esteja consciente das limitações do tempo disponível. Quer dizer, não adianta você querer se atropelar ou ganhar o mundo inteiro num dia só, que não vai dar. Tente equilibrar aquilo que realmente é possível de fazer. Não inclua atividades em excesso. Reveja sua lista a cada manhã, isso é importante. Torne isso um hábito. Adicione mais atividades à medida que realizar outras, assim você vai estar sendo produtivo e focado. Delegue tarefas quando possível, quer dizer, suas atividades são passíveis de delegação, outra pessoa poderia estar fazendo aquilo que você está realizando para que você possa focar em questões mais importantes. Delegue, aprenda a se desprender. Agrupe as atividades relacionadas. Encontre programas ou apps que ajudam a organizar as tarefas, como é o caso do Asana que eu acabei de lhes falar. Agora, como analisar sua lista de coisas a fazer? Você vai entender a partir de agora que quatro passos assim importantes sobre o que você deve analisar e qual é a sua prioridade que você vai dar para cada atividade sua listada nas suas tarefas diárias. Vamos lá. Revise cada item segundo a sua, primeiro, necessidade. Examine cada tarefa para certificar de que ela é mesmo necessária. A atividade que você está fazendo, eu tenho que fazer um relatório de faturamento. Ela é necessária para hoje? Posso esperar para o final do dia. Ok. Eu tenho que fazer um apontamento do fluxo de caixa diário. Tenho que fazer isso todo dia. Então, ela é importante? Porque eu tenho que acompanhar as minhas necessidades de fluxo de caixa para ver se a empresa está tendo lucratividade. Esses são alguns dos exemplos. Segundo, a adequação. Quem deveria estar realizando a tarefa? Esses relatórios que eu estou fazendo, outra pessoa poderia fazer? Eu tenho que abrir um chamado no TI para que resolva um problema na área de informática. É eu que tenho que fazer isso ou tem outra pessoa responsável que poderia também encaminhar essa tarefa? E agora a gente vai ver eficiência e eficácia. A eficiência é o terceiro item aqui, de como analisar sua lista, revisando a eficiência. Há uma outra maneira de fazer atividade? Procure por métodos mais rápidos e melhores. Antigamente, então, por exemplo, você anotava as seus relatórios, fazia no caderno, ou você usa uma planilha de Excel, ou você tem um software que automaticamente já é alimentado.
você tem um ERP, um ERP, quer dizer, o que é um ERP? É um programa de gestão de chão de fábrica, de processos da fábrica, que em conjunto com os processos administrativos te dão as informações necessárias para a sua melhor gestão do negócio. Então, você está tirando relatórios por onde? Por planilhas ou por este programa? Ele te oferece maior rapidez para você fazer e analisar os dados ou não? Eficácia. A tarefa que você está fazendo agora corresponde às suas expectativas de atingimento de prioridades e metas? Eu estou sendo produtivo? Estou sendo focado naquilo que eu estou fazendo? Está trazendo os resultados esperados? Então, nós temos que juntar eficiência e eficácia para atingir essas metas, esses resultados, e assim otimizar melhor o tempo. Por fim, a gente vai falar então dos 10 mandamentos do tempo. E vamos começar aqui dizendo que o tempo é limitado. Então, a limitação do tempo decorre da própria vida, que é finita. Quer dizer assim que você, eu e você, nós estamos presos dentro de um espaço-tempo. Ele é limitado. Ele não se amplia dentro do nosso conceito de percepção de tempo que a gente tem conhecimento no momento. E por ser limitado, as atividades que a gente faz em um período do ponto A até o ponto B, elas estão presas dentro desse limite de tempo, né? O tempo ele é inelástico, cada dia tem somente 24 horas. Então, só lembrando assim, cara, que a gente estudou na aula passada, a gente pode dividir em três fases, em três etapas o tempo. Nós temos o tempo de trabalho ou de estudo, nós temos o tempo de lazer, nós temos o tempo de descanso. Uma coisa é certa, o tempo de descanso, de sono, em torno de 7, 8 horas por dia. Os demais períodos de tempo que a gente tem, ou é para o lazer, para o estudo, para a vida social, para o trabalho, isso é conforme a disponibilidade de cada um, a vida de cada um. Mas é algo que é importante lembrar, é que ele é inelástico, quer dizer, você só tem 24 horas, não tem mais que isso, não consegue ampliar esse tempo, por mais uma percepção que você tenha que o tempo se alongue, o tempo é mais curto, né? O tempo é perecível, não pode ser estocado, se não for utilizado ele perde-se, não é, como diria uma presidente, a gente não estocar o vento, então não dá para estocar o tempo não tem como. Uma vez que o tempo passou, ele passou, né? Como diria a presidenta Dilma, estocar vento não dá para estocar vento, também não dá para estocar o tempo. Ele é irrecuperável, uma vez que o tempo passa, não pode ser usado novamente. O tempo também é irreversível, ele não volta atrás. Então o tempo tem essa característica de ser, pelo menos da nossa percepção atual, linear. Ele se alonga para frente. Talvez em estudos mais avançados da física quântica a gente consiga entender o tempo de uma maneira diferente, mas hoje nossa visão é mais linear sobre o tempo. Vamos em frente. Agora vamos ver as outras 5 características que formam, então, os 10 mandamentos do tempo. O tempo ele possui uma velocidade constante, decorre com rapidez sempre igual. Às vezes, como a gente viu na aula passada, a gente tem percepções do tempo dependendo da atividade que a gente faz. Se a atividade é agradável, prazerosa, a sensação que o tempo passa mais rápido. E quando é uma atividade mais penosa, o tempo passa mais devagar. Mas, na verdade, é sempre igual, né? Essa percepção do cérebro em relação à atividade que se está fazendo. O tempo é equitativo, o 7º mandamento. É distribuído igualmente entre todas as pessoas. Quer dizer que você não tem mais tempo que o outro, nem eu tenho mais tempo que você. Eu estou gravando um vídeo agora, meu tempo é maior que o seu. Não, o tempo é igual para todos. A diferença é que as prioridades, as atividades que a gente realiza que fazem com que a
que a gente seja mais ou menos produtivo em relação a outra pessoa. Ah, mas eu não tive tempo. Por exemplo, se um professor dá uma atividade para os alunos da sua classe, entende-se que todos terão condições de fazê-lo. Se não consegue fazê-lo, por quê? Qual foi o motivo que não deu para que alguns não fizessem? Ah, não tive tempo. Será que não teve tempo ou não priorizou a atividade? Quando você está na sua empresa e você tem que fazer uma atividade ali dentro de um prazo de tantas horas ou dias, você não consegue fazer mais, o seu companheiro do lado realizando a mesma atividade consegue entregar. Você não teve tempo ou você não priorizou? O que aconteceu? Houve algum problema? Então você também, chefe, que está supervisionando seus colaboradores, seus subordinados, e percebe essas discrepâncias, né? E você também precisa entender o que está acontecendo. O que houve que não conseguiu fazer a atividade? Foi falta de tempo, por assim dizer? E, evidentemente, que o próprio tempo é utilizado nas organizações para mensurar não somente produtividade, mas também para premiar essa produtividade ao atingimento de metas e recompensas pelo atingimento das metas propostas. E outra questão, o tempo é inaleável, quer dizer, cada ser humano, o 8 ali, né? Cada ser humano possui todo o tempo que existe e precisa. O tempo 9 ele é intransferível, só pode ser utilizado pela própria pessoa, óbvio, né? Quer dizer, o tempo é meu, não consigo transferir. Ah, eu estou com tempo agora, eu vou emprestar para o meu colega de trabalho do lado. Não, não dá. E por fim, o tempo é pessoal. Cada indivíduo usa o seu tempo de maneira única e diferenciada. Então, nessa questão do 10º mandamento, sendo o tempo pessoal, é que eu acho que o bicho pega aí, né, velho? A questão é que você tem que saber administrar o seu tempo, saber quais são as suas prioridades. Tem um livro chamado Foco, que ajuda bastante, assim, para quem tem dificuldade em realizar tarefas, em procurar entender melhor como produzir mais ou como aproveitar melhor o tempo que você tem. Indo agora para o final desta aula e da questão da administração do tempo, no curso em pós-graduação em Pedagogia do Trabalho, eu deixo para vocês algumas perguntas. Né? O que é essencial e o que é necessário? Então, a primeira, qual o meu objetivo? Então, qual o meu alvo? Qual é a minha perspectiva de vida? Segundo, em que devo me concentrar? Qual é a minha prioridade no momento? Terceiro, o que devo evitar para ser mais eficiente no uso do tempo? Quais são as coisas que fazem com que eu perca o foco, que eu não consiga realizar, que me distraem, que faça com que eu não seja produtivo ou mais eficiente? E quarto, os resultados estão como planejei? Sempre faça uma avaliação a respeito das suas atividades, dos resultados que você fez. Faça uma lista assim de objetivos na sua vida. Você tem alcançado esses objetivos e se não alcançou, quais foram os motivos disso não ter acontecido? Eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui o livro que eu falei sobre isso. Então eu tenho aqui o livro que eu falei para vocês, que falei bastante em foco e tudo mais, e prestar atenção, que é do Daniel Goleman. O Goleman é muito conhecido pelo livro Inteligência Emocional, que vai ser um dos próximos assuntos que a gente vai tratar na próxima aula, tá? Então, nesse livro aqui ele fala da atenção, do seu papel, também faz algumas perguntas como se você está preparado, se você está prestando atenção, se você já se distraiu e tudo mais, se resistiu ao impulso de deixar sua mente devagar. Então, esse aqui é o livro que eu recomendo para você manter o foco, estar focado no teu ambiente de trabalho e assim atingir os teus objetivos. Então, como eu falei, essa foi a última aula da administração do tempo, do ponto de vista da pedagogia do trabalho. Na próxima aula a gente retorna com o assunto das emoções, inteligência emocional e tudo que vem pela frente. Valeu, até a próxima. Muito obrigado pela sua atenção. Abraços.